As árvores na Bíblia. Parte 8. No vídeo anterior, abordamos o bucho, um arbusto de folhas persistentes da família das bucháceas, que pode viver vários séculos e alcançar até 5 metros de altura. Utilizado frequentemente como planta ornamental em jardins, o bucho também possui uma madeira firme e rígida, conhecida como bucheiro ou bucheira. Historicamente, suas folhas eram usadas como remédio natural, atuando como purgante e estimulante das glândulas sudoríferas, sendo empregadas no combate à febre e até à malária. No vídeo de hoje, exploramos as plantas espinhosas mencionadas na Bíblia e suas significações espirituais. Cardos e abrolhos, árvores correlatas ao espinheiro em seu sentido espiritual. 6 palavras hebraicas designam uma só palavra em grego para estas plantas. Aqui vemos mais um problema da linguística, quando uma palavra em uma língua pode ter vários sentidos em outra, razão por que é tão difícil traduzir fielmente uma palavra no mesmo sentido do original, maior dificuldade ainda porque estamos tratando de textos escritos há 2, 3 e até 4 mil anos. Braca, traduzida por espinhos de pedregais. Então disse Gideão: pois quando Javé der na minha mão a zeba e a salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto, e com os abrolhos. Juízes 8 verso 7. Samir, traduzida por espinhos que crescem em vinhas. Porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Isaías 9 verso 18. Acanta, traduzida por árvore espinhosa. Mas a que produz espinhos e abrolhos, é reprovada, e perto está a maldição, o seu fim é ser queimada. Hebreus 6 verso 8. Sirda, traduzida por urtiga. Sarab, traduzida por sarças. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Ezequiel 2 verso 6. Silum, traduzida por espinho que causa dor. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem abrolho que cause dor, entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Ezequiel 28 verso 24. Eldec, traduzida por tomateiro. Sebe de espinhos e maçãs de variedade espinhosa Solanum melongena, cresce na Índia e na Arábia. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Miqueias 7 verso 4. Nome científico, Tribulus terrestris L. Nome vulgar, abrolhos, abrolhos terrestres. Esta planta anual tem poucos centímetros de altura, mas o seu porte prostado pode conferir-lhe um diâmetro de cerca de 1,5 metros. É possível encontrá-la à beira dos caminhos, em terrenos cultivados ou incultos. Tem folhas opostas paripinuladas e flores amarelas solitárias de 5 sépalas e 10 estames, que surgem nas axilas das folhas, entre maio e outubro. O seu fruto espinhoso é característico e responsável pelos seus nomes vulgares. Tem 10 espinhos capazes de furar um pneu de bicicleta ou espetar-se nos sapatos e a sua forma dá-lhe o nome em francês de cruz de Malta. Como mecanismo de defesa contra a falta d'água, as flores fecham as pétalas. As suas folhas e raízes são usadas com fins medicinais como afrodisíaco, analgésico, anti-inflamatório, diurético, etc. Qualquer dentre uma variedade de plantas de folhas espinhosas, de bordos recortados, caule duro, e com capítulos arredondados ou cilíndricos que produzem flores macias e sedosas, de cor purpúrea, amarela ou branca. Algumas passagens bíblicas que fazem menção a abrolhos. Adão, e mais tarde seus descendentes, tiveram de enfrentar incomodativos abrolhos, ao cultivarem o solo amaldiçoado. Gênesis 3 verso 17 e 18. Visto que suas sementes são espalhadas pelo vento, os abrolhos facilmente ganham terreno em áreas abandonadas ou desoladas. Oséias 10 do verso 1 ao 13.
Israel é vide frondosa que dá o seu fruto, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, conforme a prosperidade da terra, assim fizeram belas colunas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados, ele derrubará os altares deles, e destruirá as colunas. Certamente agora dirão, não temos rei, porque não tememos ao Senhor, e o rei, que pode ele fazer por nós? Falam palavras vãs, juram falsamente, fazendo pactos, por isso brota o juízo como erva peçonhenta nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, como também prantearão os seus sacerdotes idólatras por causa da sua glória, que se apartou dela. Também será ele levado para a Síria como um presente ao rei Jarebe, Efraim ficará confuso, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes, cobri-nos. E aos outeiros, caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá tens pecado, ó Israel, ali permaneceram, a peleja contra os filhos da iniquidade não os alcançará em Gibeá. Quando eu quiser, castigá-los-ei, e os povos se congregarão contra eles, quando forem castigados pela sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma novilha domada, que gostava de trilhar, e eu poupava a formosura do seu pescoço, mas porei arreios sobre Efraim, Judá lavrará, Jacó desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, colhei segundo a misericórdia, lavrai o campo alquevado, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavrastes a impiedade, cegastes a iniquidade, e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Oséias 10 do verso 1 ao 13. Jesus Cristo referiu-se aos abrolhos ao fazer a ilustração de que as pessoas, assim como as plantas, são reconhecidas por seus frutos. Mateus 7 verso 16. Na Palestina não é incomum ver vários cardos estrelados serem levados como massa rolante pelos ventos do outono, característica talvez aludida nos Salmos 83 do verso 11 ao 15 e em Isaías 17 do verso 10 ao 13. Faze aos seus nobres como a Oreb e a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zeba e a Zalmuna, que disseram, tomemos para nós as pastagens de Deus. Deus meu, faze-os como um turbilhão de pó, como a palha diante do vento. Como o fogo queima um bosque, e como a chama incendeia as montanhas, assim persegue-os com a tua tempestade, e assombra-os com o teu furacão. Salmos 83 do verso 11 ao 15. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, por isso, ainda que faças plantações deleitosas e ponhas nelas sarmentos de uma vide estranha, e as faças crescer no dia em que as plantares, e florescer na manhã desse dia, a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Ai do bramido de muitos povos que bramam como o bramido dos mares, e do rugido das nações que rugem como o rugido de impetuosas águas. Rugem as nações, como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento e como a poeira num redemoinho diante do tufão. Isaías 17 do verso 10 ao 13. Em conclusão, a variedade de termos hebraicos para espinho revela a riqueza e a complexidade das linguagens bíblicas, evidenciando as dificuldades de tradução ao longo dos séculos. Cada tipo de espinho mencionado na Bíblia carrega significados distintos e específicos contextos históricos e culturais, desde espinhos que crescem em vinhedos até sarças e urtigas. Esses elementos naturais frequentemente servem como metáforas para expressar dor, punição, ou a condição de um povo afastado de Deus. As passagens bíblicas citadas ilustram como os espinhos simbolizam desafios e maldições, mas também são usados para enfatizar a necessidade de retidão e de busca pelo Senhor. A planta Tribulus terrestris, comumente conhecida como abrolho, exemplifica a natureza diversa e a resistência simbólica desses espinhos, destacando tanto sua presença física quanto suas aplicações medicinais.
Assim, a simbologia dos espinhos na Bíblia nos convida a refletir sobre as dificuldades e as provações da vida, enquanto aponta para a esperança de superação e redenção através da fé. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.